20 de janeiro de 2026. Donald Trump completa um ano na presidência dos Estados Unidos. E põe o planeta em transe. O Pentágono envia aviões de guerra para a Groenlândia. A Groenlândia anuncia que se prepara para uma invasão americana. O presidente da França exorta a Europa a não se curvar a Trump. A presidente da Comissão Europeia afirma que a velha ordem internacional acabou. O presidente Lula diz que Trump quer governar o mundo pelas redes sociais. A China diz que o mundo não pode voltar além da selva. E o presidente americano faz um balanço do segundo mandato. Donald Trump ameaça, comemora e declara vitórias. Então, amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos com uma abertura apocalíptica, né? Será que é tudo isso mesmo, Rafael? Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Cristiano. Boa noite a toda a nossa sala de convidados. A você que está em casa, assistindo no gravado e no privado, seja bem-vindo. Então, estamos em mudanças aceleradas e a cada momento vem novas informações. E você que nos acompanha sabe que essas informações são simplesmente para validar aquilo que já foi trazido, pois não somos um canal de notícias, somos um canal que liga as informações já trazidas em ata, que você nos acompanha, ligando de baixo para cima o que está acontecendo nas outras zonas. Vamos seguir então, porque está gostoso de ler. Gezara apagou, Rafael. Terça, quarta e quinta, o TQQ, cara, apagou. Mas como é que pagou, galera? Como é que pagou? Leia à sua direita, né? 2.000 de sueldo. Venezuela tendrá salario em dólares de março. Falei direito? Falei direito ou falei venezuelanês? Cucaracha, cucaracha, cucaracha. Então, pagou a Gezara, galera. E não foi só isso aí que pagou. Você vai ver. E, além disso, Rafael, Caramba, mal iniciou a gestão na Venezuela lá e a liberdade ligada aí ao comércio aberto, à mudança de regime, já está entregando ou negociando aí salário de 2.000, isso é dólares? Ou sueldo? De sueldo deve ser os Estados Unidos que está assumindo a moeda, provavelmente são 2.000 dólares mensais aos venezuelanos. Então, observem bem, pessoal. Observem e entendam um regime ditatorial e um regime verdadeiramente democrático. Trump diz que seu Conselho da Paz pode substituir a ONU. Para quem não sabe, Trump convidou 60 países para montar um Conselho da Paz. Mas, dentre esses países, existem países com vários regimes, inclusive os disfarçados, como atualmente está aqui o Brasil. Pergunta se esses convidados aceitaram aqueles que não têm esse regime verdadeiramente democrático. Estão escolhendo lados. E as escolhas farão a diferença. e aonde que eu tô, Rafael? Você está aqui. Tá vendo aquela bolinha, aquele cotoroto ali? Terra. Você está ali na meiuca ali daquele cotoroto de um espaço delimitado maior, que é o orbe Terra. Então, dentro do orbe Terra, você está ali. Mas, Rafael Cristiano, o mapa é assim? Não. Esse aqui é um mapa que garante para você uma melhor visualização. Não é necessariamente com essa forma. Mas aonde que eu descubro essa informação, Rafael? Aonde que está trazendo isso? Conteúdos sobre entendimento e validação de onde você está. Contato para adquirir, Telegram está aqui. 2, passaporte.
pois esse era um conteúdo urgente a ser entregue a vocês. A entrega iniciou lá em 2021, gratuita. São 3 playlists: Terras, Terras 2021, Terras 2023 e Terras 2024. E em 2025 foi a conclusão com Anéis da Terra. Então, todo esse conteúdo, a maior parte é gratuito, e 2 salas pagas para você por um valor módico, simbólico praticamente, para você adquirir junto ao Telegram, que está aqui informado. Quer saber mais? É simples e direto. Só vem. É simplesmente um dos pré-requisitos para todos os conteúdos, para você, dentro da sua escola da vida, dar um avanço naquilo que você acredita ser as respostas que você sempre procurou. Vem com a gente, entre em contato. Assembleia Geral Cósmica. Então, aqui está reunido o Alto Conselho de Sexualidade Cósmica, o Governo da Vida, Comandos da Vida e o Coletivo Amoroso para confirmações do que já foi feito sobre a direção da real realidade. Telecosmos. Assembleia Geral que tem até 8 sessões ordinárias por ano. A primeira foi o lançamento, na qual Rafael e Cristiano fizeram a primeira sessão ordinária, que foi os ativações. Vou colocar o link, né, Rafael, do ativações para você saber qual foi o conteúdo da primeira sessão ordinária Assembleia Geral Cósmica. Moderação, Eliana. Secretário-geral, Cristiano. Delegados, Rafael, Bárbara e diversos assessores. Para você, seja Deus em ação, traga seu livro da vida ou continue sendo guiado por cegos. E aqueles que nos acompanham recentemente já sabem que todas as lives que nós transmitimos aqui fazem parte dessa Assembleia Geral Cósmica. Então, você que está do outro lado da telinha, nesta Assembleia, reconhece, liga de baixo para cima tudo que é entregue a nível de informações, e todas as deliberações aqui, oficialmente, são públicas. Top fonte das fontes, já começa bombando. Então, pessoal, vamos lá para a primeira respiração com os... Coloquem na sua melhor versão, a sua melhor versão de você mesmo, com as respirações, ligue de baixo para cima, com o teu leigo. Saudações, conselho, governo e comando. Geralmente, depois de uma pós-graduação evolutiva como foi a de sábado 23, em respostas às vossas perguntas, o cosmos sempre salta, escalona, avança. Enfim, amanhã, 27/1/2026.1, às 18h18, iniciamos a ronda 19. Aqueles que já foram atendidos por Eliana e Rafael, vossos planos seguem nesse modelo até a ronda 21. Avancem, sois mestres. Gratidão por Eliana em 26/1/2026.1, às 10h34. Sanadá explica para Rafael que a justiça, os justos, estão agindo com compaixão e é por isso que a coisa está demorando. Você, Rafael, deve clarear um pouco mais a questão de conceito de justiça. Por Eliana, 25/1/2026.1, 19h36. Então, eu quero começar aqui trazendo o que é a inteligência artificial. E aqueles que nos acompanham já sabem, a dona Guga. A justiça dos justos
refere-se à retidão prática e à integridade moral de quem segue os princípios divinos, agindo com bondade e obediência, o que resulta em livramento, honra e uma vida alinhada com a vontade de Deus. E quem é o seu Deus? Você sabe, você nos acompanha, é você com você mesmo. É um conceito bíblico onde a justiça não é apenas legal, mas interna, guiada por um coração renovado. E aqui Rafael complementa você que está olhando o externo, está ocupado com movimentações ligadas à política, ligado aos pilares da justiça, ligado aos pilares aí da religião, ligado ao entorno e esquecendo de olhar o seu próprio entorno. E esse momento eu quero que você faça uma reflexão sobre você mesmo, porque começa com você e os entornos de você, sua casa, seus familiares. E neste momento eu quero que você reflita de que forma você está executando isso com você ou aqueles ao seu entorno, esquecendo das ocupações externas aí ligado aos cenários que estão acontecendo. Despreocupem-se com os pilares aí que você conhece. Estes ruirão quando você, com você mesmo, resolver. Desocupe-se em avaliar obeliscos em grandes capitais, estátuas, imagens. Desocupe-se em tentar resolver no macro, se no micro você não está preocupado. Entenda a importância das pequenas ações ao seu redor, você com você mesmo, para depois se envolver com o externo. Eu estou vendo muito murmurinho de muitos do coletivo querendo resolver o macro e não se preocupando com a sua própria grama, não se preocupando com o seu próprio quintal, com a sua própria sujeira, com os seus próprios, as suas próprias feridas, as suas próprias dores. Estamos cansados de dizer aqui que cegos não guiam cegos. O que você está fazendo na sua casa, no seu lar, em você, nesta nave altamente tecnológica, como você cuida dela? Qual é a sua régua de conhecimento necessário para avaliar o externo, se o próprio interno ainda está necessitado de cura, de análises internas, de reflexões com você mesmo, para depois se ocupar com o externo? E é nesse momento que você tem que entender essa necessidade. Não importa se a sua vida conjugal está limitada ou restrita. O que você está fazendo para mudar isso? Qual é a diferença que você faz diante do cenário atual da sua vida? Como você vai mudar isso? Você está aguardando movimentos externos resolver os seus problemas internos ou pessoais? Ou você está assumindo o controle da sua vida e executando, indo à frente? Tome decisões que mudem a sua postura, pois aí sim, no macro, essa mudança acontecerá naturalmente. E o que precisa ruir, e você sabe que tem que ruir, ruirá naturalmente. Mas começa por você. Você que está do outro lado me ouvindo, precisa entender velozmente essa importância. Pois tudo que está ao seu entorno, as barreiras que você precisa refletir com você mesmo, são seus obstáculos,
seus. São suas limitações. São resultado das suas ações. Você não é vítima. Você não está ali como um prejudicado. De alguma forma, foi você, meu amigo, minha amiga, do outro lado da telinha, que deixou isso ganhar potência, se manifestar e ganhar a força que chegou, de alguma forma. Então, é só você que consegue romper isso. Só você é capaz. E depois que você fazer isso, sim, ocupe-se com o externo. Mas comece no micro. Execute no micro. E assim virão os resultados mais rapidamente do que você precisa fazer. Porque você, sim, é o resultado daquilo que você executou até este momento em que você se encontra. Use a linguagem que quiser. Colheita, consumo, lei do retorno. Use o que a sua escola da vida lhe ensinou sobre isso. Mas você precisa entender que você não é vítima disso. Você precisa entender que são resultados das suas próprias ações ou omissões. Entendendo isso, acaba, principalmente aqui no coletivo, aqueles pedidos de vamos dar baixa em tal obstáculo, vamos juntar e fazer um derrubar de alguma forma o externo. Não gostei daquilo, vamos derrubar. Não, gente. No macro só acontece quando você no micro está completamente ilibado, qualificado. E nós precisamos dessa velocidade, desse entendimento, para que a justiça aos justos seja executada. Para que os homens e mulheres de boa vontade estejam gozando daquilo que merecem. Por favor, Cristiano. Continuando. O grande sol comunica a Rafael que chegamos naquele momento onde podemos averiguar que o tempo é e sempre foi, de fato, uma grande ilusão. E Rafael precisa centrar o coletivo no tocante a entender que tudo que estão colhendo agora e consumindo é tão somente fruto próprio de suas criações e construções de vidas e vidas dentro da ilusão do tempo. Vou repetir, porque é fruto próprio de suas criações e construções de vidas e vidas dentro da ilusão do próprio tempo. E aqui eu faço uma pausa para complementar, porque agora, aos 48 do segundo tempo, que você abriu uma frestinha dos seus olhos, você acredita que está preparado? E o resto das suas vidas e vidas como está? Você já foi buscar essas informações? Já foi resgatar o que precisa? Você acredita realmente que sua colheita está atrelada aos últimos anos da sua vida atual? Continuando. Ou retiram o tempo da equação ou serão desconstruídos junto com eles. Porque consciencialmente, para orbes evoluídos, planetas, sistemas, dê o nome que quiser, a equação tempo não existe. Mas, Rafael, é sobre somente o tempo? Não. É porque para aqueles que já resolveram tudo antes e já sabem fazer uso exclusivamente da retirada da equação tempo.
Vamos em frente, pessoal. Vamos entender o que precisa ser entendido. Eu preciso que vocês se posicionem, se coloquem dentro de vocês mesmos, porque vocês ainda não estão conseguindo absorver que não é o externo. É bonito ver uma carreata como este final de semana, uma passeata. Dá orgulho ver a chama de patriotismo sendo reacendida, dá. Mas e a sua própria chama? E o seu interno como está? Suas ações, a sua conduta, está ainda aguardando o externo se movimentar? Está aguardando que alguém seja o seu salvador, o seu herói, aquele que por você vai resolver os seus problemas antigos? Para não falar um palavrão aqui. Se conscientizemos e vamos mudar a nossa conduta atual para que consigamos seguir avançando sem dores, sem dificuldades, sem resistência. Porque a mudança para o novo está no estágio da resistência, de querer carregar o velho ou partes do velho consigo. E neste momento, eu abro mais um parênteses aqui e quero que vocês reflitam sobre sua própria família. Porque sim, vai começar pela família do Rafael, vai começar pela do Cristiano, pela sua em casa. Estamos dizendo isso nas últimas lives. Começa por nós, pelas nossas, os nossos que estão aos nossos lados. Ah, mas os meus eu não quero. Eis a resistência. E você tem espaço ao novo? Você está preparado para se organizar sobre isso? Leiam esse ponto, releiam várias vezes e reflitam o quanto você, no velho, está resistente ao novo. Isto é amor. E era ela, Fátima. Fátima vem aqui e, com bastante zelo, que é lhe peculiar, Gaia responde. Então agora vocês vão ouvir de Fátima. Vou ler o texto e ela vai trazer o que Gaia solicita. Coloquem-se receptivos ao contato com suas verdadeiras famílias. Além das geleiras estão vossos países, continentes, planetas, casas reais, condados. Essas ativações são para que os vossos parentes venham buscar vocês, pois Mercúrio é somente para filhos de Gaia, Solar Infinity, infinitos gloriosos, e esses são poucos. Ao coletivo é solicitado validar. Mas, Gaia, solicitado a você, né, que teça um comentário sobre isso via Fátima. E que família é essa, Gaia? De que família nós estamos falando aqui? Então, olá, querido coletivo. É uma alegria que eu tento mais uma vez trazer a visão da Gaia, a orientação, e o grande sol também pontuou magnificamente, e o Rafael acabou de informar, e é necessário que exista entendimento do que é falado aqui, do que é exaustivamente colocado e com amor que é colocado tudo. E eu não quero crer, eu não quero crer que não estão entendendo. Então, a Gaia solicita, que ela é muito amorosa, né? Ela solicita que tentem exemplificar mais
que está escrito aí e que os filhos consigam entender. O ponto principal é sair da condição de, é, de isso não é comigo. Tudo que está sendo falado é para cada um que está sendo dirigido. Então, está mais do que na hora de compreender, entender, validar, aceitar o que está sendo dito, pois foi já falado aqui pela mãe, eu não quero errar nos números, que são de 8 a 11 seres que estão adiante das rondas. Foi fechado a ronda 3, inicia amanhã a ronda 19, porque já teve que ser, vamos assim dizer, retirado esse meio do 13 até o 19. A gente já sabe que deu BO. Isso daí é a mãe que compreende e não nos cabe nada a nós. Mas por que eu estou falando isso? E daí vai até 21. Então, vamos lá. Vamos aumentar o número, vamos botar para 11, mas parece que de 11 voltou para 8, né, Cristiano? Alguma coisa assim, voltou para 8. Então, o que o filho tem que fazer? Se só tem 8 trabalhando nas rondas, eu tenho que me colocar no meu lugar. Primeiro lugar, eu sou um mestre ascenso. É um quesito número 1. Ok, tem 8. Eu tenho que ser muito grato, porque tem 8 irmãos meus que estão indo na frente, tipo, desbravando uma floresta com a foice, abrindo para quando eu for, o caminho já esteja aberto e eu não vou me machucar tanto, me ferir tanto, porque já tem um caminho previamente aberto e eu não vou me perder dentro da floresta, porque se perde na floresta. É fácil. Então, isso é algo a se pensar. Desse número, eu não estou incluso nesse número, ou eu estou incluso nesse número. Cada um sabe de si, cada um quer se iludir ou não, daí é por conta própria e a gosto do freguês, como a mãe sempre fala, mas a informação tem que ser lembrada. E isso a gente está falando a nível cósmico. Então, vamos falar 8 numa rua, 8 num bairro, 8 numa cidade, 8 num estado, 8 num país, 8 num continente, 8 num planeta, 8 num superuniverso, 8 no cosmos. Então, só daí eu já tenho que sentar minha cabecinha e começar a refletir. Também foi colocado aqui que, dado a situação de vidas e vidas, que o grande sol reforçou isso há pouco. Não é essa minha vida agora, 2, 4, 5, 10, 15, 20 anos atrás. Não se trata desse momento. Esse momento é o momento que a gente veio para resolver aqui, no laboratório. Então, o que acontece? São vidas e vidas e vidas e vidas e energias de lá, de cá, trabalhando aqui, cá, acolá. Então, o que acontece? Na somatória final, foi dito aqui que para alguns, se chegarem ao reino mineral, vai estar ótimo.
Porque o que vem antes do mineral, Cristiano? Vazio. O vazio. Então, também foi dito aqui que nós somos grandes, e somos grandes mesmo. Todos nós, eu, vocês, eles, todos são grandes. Só que não foi compreendido a grandeza das coisas, porque existem 4 reinos: mineral, vegetal, animal e hominal, certo? Esses 4 reinos, eles também estão pós-geleira. E aonde que foi dito que eu não tenho a porcentagem, mas são poucos, né, que está escrito, né? Quem vai ficar, né? Esses, nessa ativação da escrita, são para os... Peraí, vamos lá, peraí. Ó, Mercúrio, vamos falar de Mercúrio, vamos falar desse quadrante. É onde que todo mundo quer ficar, por isso que a Gaia está falando. Mercúrio é somente para os filhos de Gaia. Solar Infinity, que são 72. E parece que já deu uma quebrada, né, Cristiano? Não sei se está em 72, mas vamos fazer a conta de 72 para fechar. 72. Infinitos gloriosos são 13. Para você ser um infinitos gloriosos, antes você é um solar infinity. Então, não soma, só acrescenta, tá? E daí, no final, está ali. São poucos. Então, estão imaginando o quê? Que vai continuar a mesma quantidade? Se só tem 72 solar infinitos, tinha, né? E dentro dos infinitos gloriosos, já são solar infinitos, que são 13. Então, não aumenta o número por infinitos gloriosos, continua valendo 72. Filho de Gaia são poucos que quiseram ser e que, por mérito, são, porque muitos torceram a cara para ela. E daí é o problema de quem torceu. Alguns tinham meritocracia, mas não aceitaram. E está tudo bem. E são poucos que vão ficar nesse quadrante. Isso é algo que tem que ser entendido, para não achar que está sempre sendo falado para o meu colega do outro lado, e não é para mim. Não, é sim. Agora vamos voltar à grandeza de cada ser. A grandeza de cada ser, ela tem que ser entendida nesses 4 reinos. Por quê? Eu falei muitos, vão ser grandes no reino mineral. Para eu ser grande reino mineral, eu tenho que chegar lá como quartzo rosa. Opa, senão eu não sou o rei do reino mineral. Esse é o rei do reino mineral. E talvez você não chegue nessa condição. Isso tem que ser dito, porque Gaia quer dizer, e isso é amor. Tem o reino vegetal. Quem é o rei do reino vegetal? É o alecrim. Eu não sei se tem outro, mas é o alecrim. Se você chegar no reino vegetal e você for um alecrim, meu camarada, você é rei. Sou um alecrim. Depois vem o reino animal. Quem são os reis do reino animal? O leão? Não. São as panteras. Então, meu camarada, se tu chegar até o reino animal como pantera, ai, 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 que maravilha. E depois vem o reino hominal.
Daí vem o quê? Homolúminos. Qual categoria? Porque tem muita gente que tem a bunda iluminada como vagalume e acha que é o homolúminos top 5. E não é. Então, você vai chegar, se você chegar na condição humana, e daí você tem que saber qual a condição do seu homo. Tem tudo isso. Em qual dimensão? Tem tudo isso. Então, a coisa é muito abrangente. E a ficha não está caindo. Então, a Gaia veio para falar abertamente, porque a ficha não cai. Que coisa, olha que coisa impressionante. Outra coisa, em preparação a isso, ele teve um programa que poucos deram atenção, que foi o Luz do Agora. A Gaia fala na minha cabeça, me deu até uma luz do agora, a vida na criação, que trouxe os 4 reinos, mas não era para ninguém, né? Ensino fundamental, eu sou top. Eu sou top. Ninguém deu atenção, poucos deram. Só que eu vou esclarecer uma coisa para vocês. Cada programação daquele programa, ela foi anexada nas grades. E para o quartzo rosa passar para o reino vegetal, quartzo rosa passar, ele vai ter que ir lá e acessar aquelas informações básicas, porque está lá as informações básicas. E outra questão que a Gaia também quer deixar bem claro. Ah, mas a mãe não falou que nós vamos levar as informações e tudo tem que levar as informações? Claro que tem. E todo mundo tem que levar informação. E é assim que o cosmos evolui. Só que você, que vai ser um vegetal, vai chegar lá e entregar a informação para o reino vegetal. Simples assim. E o reino vegetal evolui a partir da sua informação também. Vai chegar lá, vai entregar informação para o reino mineral? Muitas vezes a mãe explicou que uma pedra traz informações que são milenares e tal e tal. Então, isso não vai ser diferente. Então, meus amados, nesse dia tão maravilhoso, a Gaia pede para vocês botar o pé no chão, que, aliás, é a base, né, na Terra, botar a mão no coração e parar de bobagem, parar de querer derrubar monumento que tem cabeça para baixo, cabeça para cima, que o Rafael acabou de falar aqui. Qual a importância que isso tem, se tu não sabe nem onde é que tu está? Qual a importância que isso tem? Está na hora de parar. Cala a boca, por favor, fica paradinho e ouvindo aonde que eu estou, qual a condição que eu estou. Faça isso com amor, gente. Se eu vou para o reino animal, que eu seja um animal, é, um animal melhor, melhor. E assim, Gaia responde. Gaia responde. Gratidão, Fátima. Gratidão, Cristiane, pela oportunidade e tudo é entregue com muito amor. Aguardo que tenha servido. Ah, vai virar short isso. Gratidão. Short, saia, Calcinha, tudo vestido, cueca, sutiã. peças.
Galera, a coisa vai atualizando e a gente vai fazendo o que é preciso, então é preciso, porque o tema mesmo é esse, mas é preciso que vocês deem atenção ao que precisa. Então, o que que adianta pagar US$ 2.000, 10.000, ouro, prata, diamante, se a tua condição é essa aqui? Agora você está ouvindo isso com todas as letras, vírgulas, ponto, reticência. Então, assim, agora que você toma aquela decisão, eu vou estudar para quê? Você vai estudar para você galgar novos reinos. Você vai tomar ciência para você ser um ser e não brincar de ser. É para isso que serve. Ter conhecimento cada live, segunda e terça-feira. Rafael, vamos passar brevemente, porque o tempo urge. Vamos lá. Top Gesara. Galera, aqui, ó. Gesara veio. Então, você desavisado do TQQ, eu só digo para você KKK. Fique aí, ó. Gesara está pagando. Está pagando para a Venezuela com o próprio dinheiro da Venezuela. Os US$ 2.000 é com dinheiro venezuelano, do petróleo venezuelano. Trump não está fazendo nada para ninguém. Ele só está dando a oportunidade de devolver a riqueza para o próprio país. E assim vai ser com o Brasil também. O salário vai aumentar para 50 mil no dia seguinte. Por quê? Porque não tem ninguém roubando, porque não tem os esquerdopatas apoiando facínoras, assassinos, estupradores, abortistas. Aí vai aparecer 50 mil na tua conta, assim, todo mês. Por quê? Gesara está pagando. Tenha isso em mente. Então, ó, parada simples e reta. Aqui, ó, salário mínimo, US$ 2.000 a partir de março, com aquele detalhe que é maravilhoso. Venezuelanos vão proibir a entrada de bolsista família brasileiro. Ó, ó, tchau, querida. Gesara pagou. Trump finalmente quebra o silêncio com uma atualização. Também tem a dele. Pagar com o quê? Tarifas. Lembrando que final do ano, Trump, com essas tarifas aos cidadãos norte-americanos, presenteou como se fosse uma participação, comparado a uma participação nos lucros de uma empresa, né? Com um bônus de US$ 2.000 por cidadão para toda a população. Então, entenda o quanto se só a nível de tributação, o quanto se arrecadou no primeiro mandato, primeiro ano do novo mandato desse atual presidente. Ele é realmente o monstro que a imprensa brasileira, em seus 50 tons de vermelho, pinta? Se você está ouvindo esse monstro ser pintado como um monstro, você está consumindo conteúdo informativo no lugar errado. Avalie. Top evolução. Então, vamos tratar aqui evolução. E onde é que está a evolução? Rafael e Cristiano entregaram, no último sábado, 6 horas de perguntas e respostas. Ele até me perguntou se eu sei quantas perguntas foram. 37 perguntas. E tinha pergunta cabeludíssima, que ia me deixar cabeludo, só de lembrar. Foram 37 perguntas. Então, se você quer uma base para você entender o que é dito, entregue uma base para vocês, que é após quem é Deus. Contato ali comigo, Telegram, Cristiano Penta. Lembrando que o valor é atualizável. Por quê? Porque o nosso esforço é atualizável. Que o teu esforço de trabalhar para confirmar isso é atualizável. Tudo é atualizável. Nada é fixo. Fixo é a consciência. E fixo, para sua alegria, é o Quem é Deus, que é gratuito, que Fonte das Fontes me colocou claramente. Não, o conteúdo Quem é Deus é gratuito. Então, você entra para o Auto Escolhidos,
e naquela imagem de cima ali, quem é Deus? Cosmologia avançada. Você pergunta para mim, Cristiano Penta, e você entra. O conteúdo que está lá é gratuito. E olha, é muito conteúdo já. Mas, se você quer perguntas precisas, após quem é Deus, está aí disponível para você. Sabe, Cristiano, eu estava agora ouvindo você falar e estava vindo aqui o quanto alguns estão se perguntando o que significa base, o que é base, o que ele está dizendo com base. Então, se você está nesse estágio, entre em contato para entender como que um edifício de mais de 100 andares se sustenta em pé se não tem uma base bem feita. Uma enorme de uma árvore se sustenta em pé se não tem raízes profundas. Qual é a profundidade da sua base para você expandir? Ela é suficiente para sua atual capacidade de expansão? Fica a reflexão. Então tá aí, conteúdo gratuito, eternamente, Sala Quem é Deus, imagem de cima, e respondendo as suas perguntas, Sala Quem é Deus embaixo, comigo, Cristiano Penta. Entra para o Auto Escolhido, está lá gratuito para você o conteúdo de cima, e você adquire por um valor módico ainda, atualizável sempre, e módico ainda, o pós Quem é Deus. Só vem. E caso você já entre de sola aí, 2 pés direito, conteúdo para Cosmomestre. Sala Quem é Deus, que já sabe, é gratuita. O pacote lá do início, ó, para você saber aonde que você está, ó, cotou, Anéis da Terra 1, Anéis da Terra 2. Homolúmenos, para você deixar de ser um vagalumenos, como disse Dona Eta aqui, e os 12 reais com o careca aqui, entregando para você de boa vontade. Então tem um conteúdo bacana, por um preço também módico. Contato com o careca 1 aqui, Cristiano Penta, só vem. As plataformas são boazinhas, né? Resumiu em uma base para você começar em 4 blocos aí, para que você saia do zero já entendendo mais ou menos o que é necessário e por conta própria seguir em frente. Nossa semana, aqui embaixo, de segunda a segunda, a programação que temos, e em cima todas as datas das nossas salas privadas aqui, evento Experiência Veluz. Só vem, tira print dessa tela, entra para o Auto Escolhidos e participe você também. Rafael, vamos aí a nova sala, Rafael, Conferência Ativação Planetária. Mas o que a gente pode falar um pouco aqui sobre uns nomes estranhos aqui? Mercúrio, Gaia, Nova Terra, Luz de Vênus, Marte, que parada é essa, filho? Vai, fala, gaiteiro, manda aí. Primeiro, chama-se ativação e só ativa aqueles que são moradores, integrantes e convidados. Para Mercúrio, Vênus e Marte e seus moradores, é praticamente uma convocação. Os convidados virão, mas estes precisam entender a importância, a necessidade desta conferência Ativação Planetária. Estamos lançando com mais de 30 dias de antecipação para você se organizar no seu orçamento, para que você acesse a plataforma Simpla e entenda o que esta nova fase tem verdadeiramente dentro da sua prioridade, da sua necessidade. Páginas amarelas, catálogo de cooperados, entra para o Auto Escolhidos e você tem o quê? Um compromisso entregue, que é seres com suas qualificações, oferecendo seus serviços aqui para os de boa vontade, completamente gratuito. Entre em contato com o Rafael, que por hora nós estamos distribuindo as páginas amarelas para você. Quer saber mais? Entra para o Auto Escolhidos, lá está o conjunto sobre as páginas amarelas e é tudo sobre troca energética. Tu não paga nada para participar da página,
E você entendendo que está tendo resultado, só por colocar o teu nome, contribuição, auxílio, dê o nome que quiser, porque você está devolvendo o que recebeu. Então, tu não está dando nada, parceiro. Só está devolvendo o que recebeu. Ok? Entendido? Nosso plantão, Rafael, quanta coisa aconteceu nesse plantão. Gaia falou, pior, né? Disse, mas não, terça, quarta, quinta, não, paguei. Nosso plantão, nós temos isso aqui, ó, para você. E o juízo, afinal, está passeando aí. Ele estava ali no dia 19 de janeiro, porque hoje eu vi e ele não está disponível. Então, Rafael, onde será que ele está? São quatro. Já entrou no radar e saiu novamente. Opa! Quatro? Onde será que ele está hoje? Onde? Sexta-feira vamos trazer outra atualização que uma hora o bichinho aparece, a gente mostra para você. E aquele passarinho, canta bonito e tudo, ó. Creu, 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 creu. É isso, galera. Avião do juízo afinal para você, porque plataforma Cosmocentro simplesmente é. Só vem. Quer saber mais? Autos escolhidos para você. Bora. Realidades alternativas. Então, o que Rafael tem falado, Fátima falou hoje, consumo, colheita, consumo. Então, Eliane e Flávio, participantes do coletivo, eliminaram linhas de tempo. Cada vez que você pensa uma coisa, isso aqui está cheio, e depois pensa que está vazio, duas linhas temporais foram criadas. E tu tem que dar conta quando isso aqui está cheio e quando isso aqui está vazio. Quando está cheio, pode se quebrar, derramar, você tem que limpar. Quando está vazio, pode quebrar sem limpar. Condições diferentes. E isso foi criado o tempo todo dentro do coletivo. E não se deram conta porque estavam ocupados com o que a Eliana está falando. Se é bonita, se é feio, se gosta de mim, se não gosta, do Rafael ou não, da Fátima ou não. E não deram atenção ao que precisa atenção, o que é você. É você assistindo TV aberta, é você no futebol, é você com drama coreano, é você querendo saber da última fofoca e etc. sem fim. E enquanto isso, o tempo passou, galera. E aí surge a fala da Gaia, surge a fala de Rafael. Mas o que você faz agora? Aceita a colheita, aceita o consumo e estude para você ter o melhor resultado nesse momento. O estudar para você não é para ser o melhor, não. É para ter o melhor resultado. Porque os melhores vêm se apresentando. Ano após ano, mês a mês, dia a dia. Isso é triste, isso é alegre, isso é o que é. Dê atenção à espiritualidade agora. E você vai ter o compromisso de ir para o seu reino e permanecer o menor tempo possível com alegria, até voltar a conversar comigo, com o Rafael, que a gente vai estar lá aguardando você. Porque, Rafael, todo mundo é filho e todo mundo é filha. Fica a dica do que é o pão e circo nessa nova época. Então, aqui na colheita e consumo, o que essa galera criou quando encheu essa taça aqui e quando esvaziou? Isso aí, ó. Por exemplo, a nevasca do Apocalipse, que cobriu o extremo norte da Sibéria. E falaram que isso aqui era CGI, que era inteligência artificial, mas isso é real, galera. Tanto isso aí é real, quanto isso aqui. Sabe por que esse menino estava fazendo a caminhada? Eu coloquei nos coletivos um resgate de um short, passei por Rafael também. Está lá no nosso canal, Plataformas Cosmocentro. Uma fala de Eliane e Cristiano, que só fizeram uma coisa: garantir energia. A gente só fez isso. Por muito tempo foi só eu e ela. Depois chegou Fátima, chegou Wanda, chegou Alcione, chegou Rafael, chegou a galera. Aí por muito tempo, ó, só eu e ela, trotando, um passo de cada vez, para que esse menino possa falar e fazer o que é preciso hoje. E cumpriu. Então, um político caminhando te incomoda mais do que alguém roubando. Você é humano? Rafael, será que é humano o cara que fala que um rapaz desse incomoda? Não é nem mineral. Fim de jogo, galera. Isso se chama
Fim de jogo. The End. E a The End aqui, ó, rapidinho também para você, ó. A marcha que vai reescrever ou escrever agora livros de história. O recado que foi dado à Praça do Cruzeiro, tomada aí, 1 milhão de pessoas, e ninguém foi encher o saco lá nos Três Poderes. A esquerda tentou barrar, mas não conseguiu. Por quê? Eles gritam, porque é a única coisa que tem, garganta. Só que você e eu, ó, estamos tosando a energia deles, dia após dia. Com o quê? Disposição, ação. Enquanto ficar parado achando que tudo vai se resolver, porque a Eliana está aqui, que o Rafael está aqui, ou o Cristiano, sem a sua participação, nada se resolve. Então é você entender isso. E agora entendeu? Pratica. Na sua cidade, o garoto passou, você foi lá dar um abraço nele, você foi lá oferecer um cafezinho para ele. Mas no dia a dia, Cristiano, não se coloque a favor do roubo, não se coloque a favor do estupro, deixe de se colocar a favor de anomalias de todo tipo na escola, na política. Saia disso, mas saia se colocando numa posição adequada. Que a Gesara está pagando. E vai pagar para quem? Por de boa vontade. Os venezuelanos de valor vão receber muito bem. Vai ser todo mundo? Não, porque, como disse a Bíblia também, aquela galera que entrou na terra prometida foi a mesma que saiu do Egito. Então, quem é que vai receber 2.000 doletas, Rafael, lá da Venezuela? Vai ser todo Homens e mundo. mulheres de boa vontade. Vou repetir, quem vai receber são homens e mulheres de boa vontade. Pegou a visão? É isso. Estuda muito agora. Estuda, 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 estuda para valer. Entende o que está estudando. Entende para onde você volta. Para qual reino você volta. Entende isso. Valida. Para valer. Esquece o que você já viu. Arranca do teu peito a tua escola. Arranca. Sabe? Também, Bíblia. Jesus passou. Cristo passou. O rico perguntou: larga tudo e me segue. Era para seguir ele, o Cristo, Jesus? Era para seguir a ele mesmo. Voltar para dentro. Seguir para ele. Então, vocês são sempre convidados a parar de ver o externo. Se eu sou bonito, feio, careca, cabeludo, e olhar para a mensagem, perceber a mensagem e praticar, então, e validar a mensagem. Olhando essas fotos, você entende que você é resultado do que consome. E aí tem várias formas de você enxergar o que que aconteceu aí. Um Deus sendo Deus e arrastando, provocando a reflexão em muitos pelos seus exemplos, olhou para dentro de si e botou a mão na massa e executou como uma referência, um exemplo que pode ser feito. Saiu da condição inerte, tomou uma ação, resolveu. Enxerga do jeito que você quiser, mas enxerga que ele é uma referência não para resolver os seus problemas, para você seguir um exemplo do que você tem que fazer, da ação que você tem que tomar, como você vai resolver seus problemas. E aí sim, aí a sua colheita vai começar a facilitar a sua conduta. Então, fim de jogo, e a galera lá do Banco Master tomando no fiofó, o Vagalômenos piscando, né, Fátima? Piscando, ri mais alto que eu não estou ouvindo, piscando. Aqui, ó, pânico em Brasília. PF conta com tecnologia, Rafael, capaz de acessar dados de celulares desligados e com senha. Olha, veja você. Jovens da geração Z participam de ato. Então, tudo isso é fim de jogo. Ainda estão pensando que vai chegar e vai continuar do mesmo jeito. Então, você está vendo aonde você está? Ao que você tem que colocar a tua energia?
E a hora que acessarem esses celulares e trouxerem a público tudo que está nesses celulares, O, A, I, U, O, E. Só fico na Faria Lima onomatopeia. derrete. Só fico na onomatopeia. I, O, A, E, I. Testando. 1, 2, 3. Testando. Geral com call vazou imagens íntimas de políticos e juízes que estariam no celular de banqueiro. E, enquanto isso, ali o policial que morreu com salário mínimo. Então, galera, é a tua energia que muda essa situação e está mudando. Mas você é que tem que validar. Valide o que precisa ser validado. Participe dessa assembleia. O que me tocou no coração? Tudo que se está passando. O que eu confirmo que é para acontecer? Não é para confirmar tudo, não. Escolhe uma imagem. Leva ao coração, medita e delibera com tua alma. Isso é parte do meu plano de alma. Tenta acessar, porque chip e implante você não tem mais. Matrix também não. Então faz o teu esforço de acessar. Trabalha para isso. Ministros Carmen Lúcia e Flávio Dino são hostilizados durante caminhada na Orla de São Luís. Enquanto o menino Nicolas, Ovacionado. Olha a diferença. Portugal sai às ruas para pedir a queda do governo de esquerda. Então, né? Enquanto isso, o psicopata prendia, torturava a criança e a vista do psicopata, que é a psiquepata, né? Tá putinha porque ela tá recebendo ordem. A ditadora, ela tá meio boladinha, né? Mas, galera, é fim de jogo. The end, fim de jogo. Trump diz, Rafael, que o seu Conselho de Paz pode substituir a ONU. Começamos nosso plantão, nosso jornal hoje, informando essa notícia aí, provocando em você a reflexão sobre o que ele está montando aí. Como isso pode ser para os 50 tons de vermelho até mesmo uma armadilha. E aí, se você entra num conselho para analisar grandes crimes, se você é um criminoso. Fim de jogo, galera. Nova ONU tá aí. E demorou 3.000 anos, nem o Cristo existia. PIS 2025, o Plano Histórico de Gaza, que é para terminar com aquela patifaria. Demorou 3.000 anos, mas chegou. Isso é o quê? Energia, que você direciona adequadamente. Não é dinheiro, não é pedra, não é planta, não é animal, é energia. E a energia que mostra a derrubada do Palácio Nacional Mexicano, porque o mexicano também está de farto de ter um país comandado pelo narcotráfico. Energia de novo. E a energia de novo que faz a Marina Corino se reunir com o príncipe herdeiro do Irã e falar em Hora da Liberdade. Acontecendo. E é novamente energia ter uma primeira-ministra na Itália que diz, ela desmontou umas 3 operações antiterroristas aí do Hamas, que o Hamas tinha ramificação na Itália, cara, para arrumar dinheiro. Ela está desmontando já, eu já contei 3, que só ela desmontou. Então, galera, não está acontecendo nada. Tu ainda está olhando o quê? Leva essa live só para todo mundo, porque chegou aí no fiofó deles, os vagalumes, tá? Ó, vagando. Pandemia Covid-19, exercício de obediência. Fórum Econômico de Davos admitiu abertamente que a resistência relatou desde o início, que era um exercício de obediência. E você está entregando o resultado disso.
Você tomou 50.000 doses e está aí de pé, meio. Mas tá assim, você não morreu. Por quê? Não é para morrer. É para que você viva. E tome decisões sobre você mesmo. Assuma o controle de você. Não seja manipulável. Você ficou lá. Não, pronto, acabou. Fim de história. Continuando, este é o jogo. Você decide ser peão, movido, ou talvez aqui escrevendo no final, que é a melhor parte, talvez o melhor seja sair do tabuleiro, ou seja, deixa de jogar. Entre a opção 1 e a opção 2, enquanto isso, o líder do Irã vai para o bunker enquanto a frota do Zeu avança. E eu só quero ouvir o passarinho gritando: Tirurilo baby, au au, tirurilo baby, au au, tirurilo baby. Que é isso aí, ó. Enquanto isso, na Turquia, o pessoal tá olhando o capeta, cara. Isso aí que dá dormir com o capeta, cara. Uma hora tu vê ele. Isso é uma nuvem de chuva? Tá assustado. Aquela nuvem de passa dizia que sou eu. Eu, um capeta? Pois é, você, o Sassá. Fim de jogo. Todo mundo está vendo que precisa ver. Está aparecendo isso lá na Turquia, porque aquele povo precisa ver isso. Porque é o que são. Enquanto isso, Rafael, um executivo da indústria farmacêutica, deu PT geral, quis arrancar a calcinha pelo sovaco, cara. Deu piti? Deu piti, nossa, bicha louquíssima, cara. Deu piti. O maluco ficou doido. Ai, até caiu o cara, o maluco lá. Até derrubou, cara. Tirou a calcinha, colocou na orelha, acho que doeu muito, né? Pô, que acabou. Tirou, doeu, Surtou. surtou, bicha louca. Beba! Fim de jogo, galera. Isso é fim de jogo. Então, pega a visão. Ri também, porque rir faz parte. Contentamento, alegria, felicidade. E faz o que precisa fazer. É sobre tudo isso. Sobre tudo isso. Rafael, por favor, faça a leitura da página 27, Pérolas da Vida. Página 7. Página 27. 27. Pessoal, agora eu convido todos a fazer aquelas respirações, se colocar aí num movimento de mudança em você mesmo. Pérolas da Vida, Gotas de Cristo, Elemento Terra, página 27. E vivendo assim, conduzimos o mundo em coletivo amoroso ao portal dourado da nova terra, pelo caminho que trilhamos em nome do amor no eterno agora. Vos amo. Até depois do fim, para um novo recomeço. Eliana. Muita gratidão pela participação na Assembleia Geral Cósmica. Retornaremos à sexta-feira e, a qualquer momento, um plantão mais especial para você. Seguimos para a meditação. Beijo no coração.